Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, queridas amigas e amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Vida Após a Vida. Esse programa onde nós estudamos as obras do Espírito André Luiz que foram ditadas ao nosso querido Francisco Cândido Xavier. Nesse momento, nós estamos estudando o terceiro livro da chamada série André Luiz, que é o livro Missionários da Luz, né? Missionários da Luz. Muito bem, mas como nós sempre fazemos, antes de iniciar propriamente o nosso trabalho, nós vamos orar, pedindo aos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa. Então, convidamos a todos que estão nos acompanhando agora e aqueles que irão nos acompanhar mais tarde, através do vídeo que deixaremos gravado em nosso canal no YouTube, para levarem seu pensamento a Deus e, junto conosco, fazerem esta pequenina prece, ok? Então, vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, mais uma vez, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização deste programa. Muito obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Obrigada também, Pai, pela bênção desta encarnação. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus, de todos os amigos da nossa Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Vida Após a Vida, estudo das obras do Espírito André Luiz, livro Missionários da Luz. Muito bem, nós vamos hoje prosseguir, aliás, já acredito que durante diversos programas estaremos estudando, né, este capítulo. É o capítulo 12, preparação de experiências, né? E nesse capítulo nós estamos vendo que será narrado todo o processo de preparação da reencarnação de um espírito, né? O que nós vimos até o momento foi que André Luiz, né? André Luiz e o orientador Alexandre estavam se preparando para regressar, né, à sua sede de trabalho quando foram procurados por um espírito de alta envergadura. E esse espírito, então, dirigindo-se, né, a eles, Alexandre, perguntou se ele lembrava do amigo deles, o Sigismundo e tudo mais. Ele disse, claro que sim. E ele disse que o Sigismundo, que era um bom trabalhador, né, era um amigo devotado, um bom trabalhador, estava se preparando para retornar, né, para retornar à vida na matéria. Por quê? Porque, embora o Sigismundo, né, como ele diz aqui, o nosso amigo, apesar, né, não obstante os rasgos de generosidade,
assumiu compromissos muito sérios no passado. Ou seja, o Sigismundo, nesse momento, já é um espírito, digamos assim, mais regenerado. O espírito voltado a fazer o bem. Só que ele tem débitos muito sérios contraídos no passado. Né? Contraídos no passado. E para tentar esse reajuste, ele justamente deseja renascer como filho do casal a quem ele muito prejudicou. Né? Basicamente, o Sigismundo ele meio que seduziu, né, a mulher de um conhecido, a Raquel, né? Eu não me lembro se ele chegou a seduzi-la, mas acho que sim, e assassinou o marido dela, o Adelino. Né? E depois, o Adelino morto, o Sigismundo com aquela culpa, né, com aquela situação, e a Raquel ainda acabou se prostituindo. Ou seja, os três acabaram desencarnando com vínculos de ódio muito grandes entre eles. E agora, na tentativa de resolver este problema, eliminar esse ódio, o Sigismundo, já modificado, tenta retornar como filho do Adelino e da Raquel, que já estão reencarnados há algum tempo, que já casaram, e ele pretende retornar como segundo filho do casal. Só que o Adelino, durante o desprendimento do sono, né, ele se nega violentamente a aceitar, né, aceitar o Sigismundo como filho. Né? Aceitar o Sigismundo como filho. Então, o amigo aqui, né, o espírito que foi solicitar a ajuda do Alexandre, ele vai justamente buscar, né, esse concurso do Alexandre, que é muito, digamos assim, muito preparado nesses processos de reencarnação, vai pedir a ajuda do Alexandre para essa situação do Sigismundo, né? E o André, vendo, né, que isso está para acontecer, o André fica com muita vontade de participar desse processo para aprender sobre tudo isso, né, sobre todos esses meandros do planejamento reencarnatório. E aí, então, o Alexandre diz para o André o seguinte: não tenho objeções, entretanto, não creio deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Ou seja, o André precisa conhecer mais sobre a história. Né? Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos prescindir da base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos, no campo de manifestações puramente evolutivas. O que ele quer dizer com isso aqui? Nós já estudamos isso na última vez, mas eu vou recordar. Que a maioria das reencarnações, elas se processa meio que automaticamente, de acordo com a necessidade evolutiva de cada espírito. Né? Mas outra percentagem não obedece ao mesmo programa, elevando-se a alma em cultura e conhecimentos e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual, né? O processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Ou seja, grande maioria dos espíritos reencarnam
com o seu processo reencarnatório meio que automático. Mas alguns espíritos, uma outra parte de espíritos, que já têm um certo conhecimento, um certo grau de entendimento, eles têm um processo reencarnatório mais elaborado, né? Mais elaborado. E como nós já vimos aqui que o Sigismundo já está num patamar de servidor, né, diferente, o seu processo reencarnatório, para que ele possa, né, resgatar esses débitos terríveis, né, que ele acumulou em vidas anteriores, precisa ser naturalmente mais bem elaborado, né? Então, em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários, né? As explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para meu pobre espírito, Alexandre continuou. Quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons. Ou seja, não é um espírito elevado, um espírito puro que vai reencarnar, mas um trabalhador, alguém que tem seus defeitos, que tem suas dificuldades, mas que está buscando ser melhor, né? Então, ele diz, quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena sobre as condições e manifestações grosseiras da vida. Olha que coisa tão interessante isso, não é? Tão interessante isso. Aqueles espíritos, né, que embora, né, tenham lá as suas dificuldades, né, tenham lá os seus erros, os seus defeitos, mas são espíritos, né, que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória, né? Em geral, como acontece a nós outros, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral, né? Ou seja, o espírito mais esclarecido, ele tem, então, a possibilidade de participar do seu planejamento reencarnatório, né? E influenciar fortemente nele, né? Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes e, desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a inflexão de voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado. E o mal indica posição de desequilíbrio, exigindo restauração e corrigindo. A evolução confere-nos poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima, porque não basta adquirir ideias e possibilidades. É preciso ser responsável e nem é justo tenhamos tão somente a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. Então, vocês vejam, né,
Vocês vejam que é um trabalho difícil, né, gente? É um trabalho difícil. Mesmo aqueles espíritos que, de alguma maneira, né, já evoluíram um pouquinho, já têm um pouquinho mais de entendimento, né? São espíritos ainda atrasados que precisam de muita ajuda, né, na realização de seus planejamentos reencarnatórios. Participam deles, né? Escolhem as suas provas e tudo mais, mas na hora específica da realização, quando estão na carne, passam por dificuldades, né? Né? Então, vejamos agora o que temos para o estudo da tarde de hoje. Daí, as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Né? Ele está falando. É justamente por isso que nós temos essas dificuldades todas, né? Porque nós somos ainda espíritos, né? Espíritos endividados, espíritos atrasados, desejosos de luz, sim, mas ainda, de uma certa forma, envoltos em trevas, né? Em sombras. Então, daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. Exclamei vivamente impressionado. Sim, continuou o meu amável interlocutor. Temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. Exatamente, gente. Nós precisamos das dificuldades. Todos nós, né? No nível evolutivo em que nós estamos, nós precisamos das dificuldades, dos desafios, dos obstáculos, porque é através deles que nós vamos conseguir crescer, né? Então, ele diz assim: temos necessidade da luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim, né? Ou seja, nosso objetivo é ter a educação divina. O meio para se alcançar essa educação divina é a reencarnação. Né? Então, ótima essa frase. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, né? Existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento, porquanto, se já possuem certos valores da vida, faltam-lhes outros, não menos importantes. Ou seja, estamos evoluindo, né? Mas não em todos os setores. Né? Não em todos os setores. Então, diz aqui, a par de milhões de semelhantes nossos que evolvem, né? Que estão evoluindo e tudo mais, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Podemos falar no setor da inveja, do desapego, do ciúme, da maledicência, né? Estão trabalhando esses setores, né? Porquanto, se já possuem certos valores da vida, embora possuam já certos valores da vida, faltam-lhe outros, não menos importantes. Identificando-me a dificuldade para compreender o ensinamento de maneira integral, mas, aliás, meu orientador voltou a dizer, ou seja, ele percebeu que André estava com um pouco de dificuldade de entender o que ele estava querendo dizer com aquilo, né? E aí ele foi e ajudou o André, né, a compreender a mensagem. Embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Ou seja, ele diz que, embora André tenha sido médico e tudo mais, ele deve ter estudado de alguma forma o Evangelho do Cristo e tudo mais.
E André responde, sim, sim, retruquei. Tenho as minhas recordações nesse sentido. Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame. Quando nos asseverou que se a nossa mão ou nossos olhos fossem motivos de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Olha aqui. Né? Nós temos um problema. Precisamos, de repente, aprender, né, a respeitar os outros, a não desrespeitar, de repente, não nos valermos de determinadas posições para influenciarmos as outras pessoas, para fazerem o mal. De repente, sou uma pessoa que na vida anterior nasci muito bela, então era muito sedutora, não me importava em destruir o lar alheio, desde que o meu orgulho, né, a minha vaidade se predominasse. Né? Então, este é um problema que eu tenho. Então, o que acontece? A beleza, se a sua beleza é motivo de escândalo, então melhor você renascer sem ela. Né? Porque aí você vai ter mais facilidade de superar aquele vício, né? Aquele mal pendor. Então, ele fala aqui, compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Exatamente. Né? Exatamente. Se eu, em outras vidas, já fracassei, né? Porque renasci rica e fracassei sendo rica, ou renasci muito bela e fracassei justamente pela minha beleza, ou muito inteligente e fracassei justamente pelo mau uso da inteligência, para que eu não acumule ainda mais débitos, eu vou ter que renascer por misericórdia divina sem aqueles atributos, né? Que foram, para mim, motivo de escândalo em vidas anteriores. Né? Compreendera claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos, amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você tem a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E aí as pessoas, né? A gente pode pensar aqui, né? Aí as pessoas renascem com toda uma dificuldade, né? Com toda uma dificuldade. De repente, essa pessoa, numa vida anterior, foi linda, rica, com tudo, né? Um lar estruturado, amor de familiares, com tudo para seguir o caminho do bem e fazer a coisa certa. Só que tudo isso, ao contrário, estimulou a esse espírito a fazer coisas ruins. A beleza tornou esse espírito sedutor, desrespeitando o lar alheio, a riqueza tornou arrogante, né? O carinho dos pais se tornou, digamos assim, mimado. Ou seja, todas essas facilidades que poderiam ter sido bem utilizadas para levar o bem a um número enorme de pessoas, para aquele espírito em si, contribuiu para que ele falisse. Então, o que vai acontecer com esse espírito? Vai renascer numa condição desprovida daquilo tudo que numa vida anterior foi motivo de queda, foi motivo de escândalo. E aí você vê, de repente, uma pessoa, né, que numa sociedade ainda, infelizmente, tão preconceituosa como a nossa,
embora muitas vezes o preconceito seja velado, essa pessoa vai renascer, de repente, com a pele negra, vai renascer, de repente, não dentro dos padrões de beleza estabelecidos pela sociedade, vai renascer numa comunidade muito pobre, sem recursos, vai ter pais não tão amorosos assim, não é? Vai enfrentar uma série de dificuldades. Uma série de dificuldades. E ela precisa, esse espírito precisa entender que tudo que ocorre, ocorre de acordo com a sabedoria divina. Que tudo que nos ocorre, ocorre corretamente. É aquilo que nós precisamos. Não se trata de punição, nem de desamor, falta de cuidado do Pai para conosco, mas é apenas educação, orientação, para que o nosso espírito possa crescer através das dificuldades, superando as suas más tendências, superando as suas falhas, os seus vícios e aprendendo a viver corretamente. Né? Mas, infelizmente, algumas pessoas que renascem, né, depois de vidas na abundância, na facilidade e tudo mais, renascem nessas condições e não têm coragem, não é? Não têm a coragem de enfrentar a vida. E começam a se colocar na posição de coitadinhos, de muito infelizes, de desamparados pelo amor de Deus, e, infelizmente, alguns deles resolvem tentar fugir dos compromissos pela porta enganosa do suicídio. E aí é que tudo fica muito mais difícil, né? Tudo fica muito mais difícil, porque o suicídio jamais irá fazer com que a experiência que aquele espírito precisa vivenciar deixe de ser feita. Ele vai apenas retardar e dificultar, né? Retardar e dificultar a sua experiência, né? A sua evolução, mas não irá se eximir jamais. Né? Não vai ser agora, vai ser numa outra existência, normalmente em condições muito mais difíceis. Né? Então, é aquilo que nós temos que ter em mente. Todo o planejamento reencarnatório é muito bem feito. Muito bem feito. E nós não somos ninguém para julgar os desígnios de Deus. Né? Então, o Alexandre continua aqui. Né? É para a regulamentação de semelhantes serviços que funcionam em nossa colônia espiritual. Por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E atendendo minhas necessidades, como pai afetuoso, apresentou-me o instrutor no dia imediato à imponente instituição. Né? Constituía-se um movimentado centro de serviço de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, imprimindo encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Entidades insuladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam sumamente despreocupadas de nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas ao nosso lado, engolfadas em profundos pensamentos, iam em grupos afetuosos, alimentando discretas conversações muito graves e absorventes
ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais não possuía eu, até então, a mais leve notícia. Ou seja, o André vê aquelas pessoas, ou a pessoa passava muito concentrada nela mesma, com seus pensamentos, ou em grupos de conversa, né? Conversa assim, baixinha, entre eles e tal, e carregando esses rolos que se assemelhavam a pergaminhos, e que André Luiz que nunca tinha visto, né? Nunca tinha sabido nada sobre isso. Alexandre, porém, como sempre, veio em socorro de minha estranheza, né? Explicando bondosamente. Ou seja, o Alexandre observava o André e já via que estava na dúvida, né? Que ele estava com alguma coisa ali nessa cabeça que ele não estava compreendendo muito bem. E aí ele sempre vinha em socorro do André. As entidades sob os nossos olhos são trabalhadores de nossa esfera interessados em reencarnações próximas. Ou seja, aquelas pessoas que estão passando ali eram trabalhadores, né? Trabalhadores que estavam querendo reencarnar. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obtendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Ou seja, muitos ali estavam trabalhando no seu próprio planejamento reencarnatório, e outros não. Outros estavam ali ajudando amigos, né, que pretendiam reencarnar. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Olha só. Pequenos mapas de formas orgânicas elaborados por orientadores de nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Ou seja, de acordo com o grau evolutivo do espírito que vai reencarnar, né? E também de acordo com o serviço que ele terá que desempenhar no corpo carnal, vai ser necessário estabelecer um plano para que ele consiga executar aquilo que ele está pretendendo, né? E a lei da hereditariedade fisiológica, perguntei. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Olha que coisa interessante. Olha que coisa interessante. Ele está falando aqui que o corpo que o espírito vai tomar vai ser elaborado de acordo com as suas necessidades evolutivas, né? E aí André fala, né? Mas vamos dizer que o espírito deva nascer não muito belo. Mas e os pais? Se os pais forem belos, como é que funciona aí a questão da hereditariedade, né? Fisiológica, que eu estou perguntando. Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas
podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de prevenção. Gente, nós já vimos, né? Até em pessoas famosas, né? Em pessoas famosas, em casais famosos, né? Casais famosos gerarem filhos, casais famosos, casais bonitos, ricos e tudo mais, gerarem filhos com uma aparência não muito harmoniosa, né? Não muito harmoniosa. Então, ele diz aqui, né? Quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de prevenção. Né? Então, se aquele espírito que deseja renascer, precisar renascer naquele núcleo familiar, mas um espírito cuja, digamos, beleza em outras existências foi motivo de escândalo, e ele tiver merecimento também, ele poderá nascer naquele ambiente que ele necessita, junto àquelas pessoas que ele necessita, porém, não sendo portador da beleza natural dos seus familiares. Olha que coisa interessante, né? A essa altura da palestra esclarecedora, Alexandre convidou-me a transpor o limiar. Achamos-nos em breve num dos gabinetes extensos do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio atender-nos atenciosamente. Então, eles estão indo lá, né, no Departamento de Planejamento de Reencarnações. E aí entraram, né, e aí um dos amigos de Alexandre foi recebê-los, né? Apresentou-me Alexandre ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia do trato. Esclareceu o instrutor o objetivo de nossa visita. Desejava-me se conferir a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentemente ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. Ou seja, o André ia ficar ali durante uma semana acompanhando o trabalho, para que ele pudesse ter o máximo de experiências possíveis referente aos planejamentos reencarnatórios, para que ele pudesse ter maior capacidade de conhecimentos no trabalho, né, das atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Conduzir-me-ia a colegas dele para que me não faltassem minúcias de conhecimento. Exporia suas próprias experiências à minha observação, para que eu retirasse delas o máximo proveito. E, por fim, quanto estivesse ao seu alcance, guiaria meus impulsos no aprendizado. Olha que maravilha, né? Olha que maravilha de oportunidade que o André Luiz está recebendo aqui. Ele vai ficar durante uma semana lá no departamento, né, responsável pelos planejamentos reencarnatórios, observando todo o processo e aprendendo o máximo sobre isso, né? E aí a gente vai imaginando, né, como as coisas são perfeitas e como o André vai poder observar ali, né, a perfeição desses planejamentos.
Nosso entendimento a respeito da vida é tão superficial. É tão superficial. Nós vemos tudo, assim, como diria Jesus, né? Pela letra que mata e não pelo espírito que vivifica. Né? Muitas vezes nós vemos, né, casais muito lindos, saudáveis, perfeitos, gerarem filhos cheios de problemas físicos, problemas mentais, que escapam ao entendimento, né? Daqueles que veem a formação daquele espírito como se fosse no momento do nascimento, né? Que não observam ali que são espíritos com uma bagagem muito grande e que estão voltando para uma nova oportunidade. Nós temos um programa aqui na nossa Web Rádio Cristo Consolador que se chama Aprendendo com os Clássicos. E é um programa que vai ao ar toda segunda-feira, às 17 horas. E nós, nesse momento, estamos estudando o livro Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Miranda. E nesse livro fala-se exatamente disso, né? Do fato de que nossos filhos são espíritos de vivências milenares, né? Não são almas acabadas de nascer juntamente com o corpo físico. Não, o corpo físico é novo, mas o espírito não. Né? E é isso que nós precisamos entender. Então, quando nós observamos, né, um espírito reencarnando em condições difíceis, né, mesmo que sendo filho de pais com saúde perfeita, nós ficamos nos questionando. Né? Eu conheci um casal que teve, se eu não me engano, 5 filhos. Né? É muito interessante, porque parece que sempre os filhos, a mãe, né, que era minha amiga em particular, ela dizia o seguinte: meus filhos, se eu não me engano, os pares, né, os ímpares, eram saudáveis. E os filhos ímpares eram doentes, tinham vida vegetativa. Então, ela teve, por exemplo, primeiro filho número 1, ímpar, saudável. Filho número 2, par, vida vegetativa. Filho número 3, saudável. Filho número 4, vida vegetativa. É intercalado. E aí se pergunta, por que aquele casal gerava filho sim, filho não, com problema? Não é? As mesmas condições. Nada havia sido explicado. Só a doutrina espírita para nos explicar. Né? E assim, eu creio que eles tiveram 5 filhos. Dos 5, acho que 3. 2 tiveram vida vegetativa. Né? Alguma coisa assim. Bom, e aí, André vai ter essa oportunidade magnífica de acompanhar, né, os trabalhos lá no departamento de reencarnação. Felicitavam-me o íntimo as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, senão também pelo ambiente educativo. Não longe de mim, luminosos pedestais, descansavam 2 maravilhas da estatuária. A figuração delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figurações palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, quais os homens e mulheres mais evolvidos na esfera carnal. São 2 modelos, né?
o masculino e feminino com corpos absolutamente perfeitos. Identificando minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino com o propósito de fazer-se ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, ajuntei, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto de tamanhos cuidados. Ou seja, o André está dizendo que até aquele momento ele ignorava que no mundo espiritual o corpo carnal que o espírito fosse revestir, né, fosse usar, né, para revestir seu espírito, fosse objeto de tantos cuidados pela espiritualidade, né? O André fala, ignorava até agora que o corpo carnal fosse entre nós objeto, né, objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor. Como não, meu amigo? Interferiu o assistente com inflexão de carinho. O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Exatamente. O nosso corpo físico é uma bênção de Deus e dele devemos cuidar com muito, muito cuidado, né? Constitui primorosa obra da sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante temos nós a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Exatamente. Quanto devemos a esse corpo que nos permite reencarnar e viver aqui na matéria várias experiências ao longo de anos e décadas, né? Quanto que os nossos espíritos imortais devem a esses corpos carnais perecíveis, né? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante ideia. E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. Olha só, ele está dizendo que todo o cuidado que eles têm, né, no serviço da reencarnação é muito menor do que eles deveriam fazer em benefício do aprimoramento do corpo físico. Embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza? Foi Alexandre quem respondeu com a delicadeza habitual: em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Olha que interessante. Olha que interessante. Em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho, né? Em todas as colônias. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. Recordei, porém, que o meu pai terrestre, aí tem uma observação aqui, Vide Nosso Lar, nota do autor espiritual, o pai do André Luiz, né, tinha certos problemas, ele havia desencarnado, estava já há alguns anos no umbral, né, nas zonas inferiores, em virtude do seu comportamento, né? Recordei, porém, que meu pai terrestre um dia voltara à experiência carnal
procedendo das zonas francamente inferiores em indagueiro. E aqueles que regressam à crosta, partindo das regiões mais baixas, terão o mesmo generoso auxílio? Desejando imprimir à pergunta a mais viva sinceridade, acrescentei: meu genitor, na derradeira arrumagem terrestre, voltou, faz algum tempo, à esfera carnal em condições bem amargas. Alexandre interrompeu-me o curso da frase, ponderando: compreendemos. Se era ele criatura de razão esclarecida, embora não iluminada, permanecia após a morte em estado de queda e não deve ter voltado à bendita oportunidade da escola física sem o trabalho intercessório e forte ajuda de corações bem-amados de nosso próprio. Nesse caso, terá recebido a cooperação de benfeitores situados em posições mais altas que lhe terão endossado as promessas no serviço regenerador. Se ele foi, porém, olha que interessante aqui a situação do pai do André Luiz. Se ele foi, porém, criatura em esforço puramente evolutivo, circunstância essa na qual não teria regressado em condições amargurosas, contou ele naturalmente com o abençoado concurso dos trabalhadores espirituais que velam na crosta, pela execução dos trabalhos reencarnacionistas em processos naturais. Né? Ou seja, talvez ele tenha passado por uma reencarnação automática, né? Em face dos esclarecimentos do instrutor, entendi as diferenças e tranquilizei o coração. Fosse porque a palestra escalpelara melindroso assunto de família humana, fosse pelo propósito de me deixarem a sós com as minhas profundas reflexões, naquele extenso gabinete de serviço, o orientador e o assistente entraram em silêncio, compelindo-me a rebuscar novos motivos de conversação para o meu aprendizado. Passei, então, a observar detidamente os modelos masculino e feminino não longe de meus olhos. Muito gentil, Josino pousou a destra de leve nos meus ombros e falou-me: aproxime-se das criações educativas. Você lucrará muito observando de perto. Não contive um gesto de agradecimento e afastei-me dos dois respeitáveis amigos, acercando-me das figurações ali expostas. Detive-me na contemplação do molde masculino, que apresentava absoluta harmonia de linhas com a arte helênica de sabor antigo. Olha que coisa interessante, né? Vamos, então, interromper os nossos estudos aqui, né? E retomá-los na próxima semana. Vejam que interessante esse trabalho de André Luiz, não é? Ele está ali aprendendo, ele foi observar os modelos, né? Os modelos perfeitos, modelos masculino e femininos, e o amigo espiritual, o orientador, lhe recomenda que se aproxime mais, né? Que se aproxime mais daqueles modelos para que ele possa aproveitar ao máximo, né? Aproveitar ao máximo daquela observação. Ele, então, se aproxima do modelo masculino e começa a observar a perfeição das linhas, né? A perfeição daqueles modelos, tudo muito bem
tudo muito bem elaborado, muito bem planejado, né? Vejamos, então, o que acontecerá, mas somente na próxima semana, ok? Então, minhas amigas e meus amigos de Ideal Espírita, ficamos por aqui. Por hoje, interrompemos o nosso estudo. Esperamos que tenham gostado daquilo que foi abordado na tarde de hoje e que possam estar conosco na próxima terça-feira para darmos continuidade ao nosso estudo do livro Missionários da Luz, no programa Vida Após a Vida. Beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima semana. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.